é poderoso para socorrer a todos os que são tentados. Mas não só isso. No capítulo 4, versículo 15, diz assim, na parte final: foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém, sem pecado. Agora você consegue entender por que era impossível que ele fosse retido pela morte. Você consegue entender por que sua alma não foi deixada no Hades, por que o seu corpo não entrou em decomposição. Porque ele foi um homem aprovado diante de Deus. Em João, capítulo 19, versículo 4, sabe o que Pilatos disse? O juiz que estava condenando ele, em João 19, 4, não acho nele crime algum. Você quer mais um testemunho incontestável? Está em Mateus, capítulo 27. Quando o centurião, diz assim, Mateus 27, versículo 54. O centurião e todos os que estavam com ele, guardando o corpo de Cristo, quando viram os terremotos, quando viram aquele eclipse, eles disseram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Não só isso, irmãos. O ladrão da cruz, na revista Corrigida, ele diz assim para Jesus: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Durante toda a vida e ministério de Jesus, ele nunca encontrou uma fé como essa. Nunca ele encontrou uma fé como essa. E nunca ele encontrou uma fé numa condição como aquela. Não havia pecado. Então, não havia outra alternativa. A natureza de Deus exigia isso. O propósito de Deus requeria isso. Irmãos, é maravilhoso pensar dessa forma. Não tinha outra alternativa. Apesar do poder da morte, do poder do pecado, do poder do inferno, de todos os poderes que estavam contra ele, na sua carne, na sua humanidade frágil, ele é um grande vencedor. E o mais lindo em tudo isso, que agora a satisfação toma conta dele, ele foi ungido com óleo de alegria. E agora ele exulta, porque ele vê o fruto do seu penoso trabalho. O pai terá uma família de muitos filhos, que serão conformados à imagem dele. O Espírito Santo vai ter um santuário para a sua habitação eterna. E ele terá uma noiva para a sua satisfação e glória. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Irmãos, que a alegria do Senhor tome o nosso coração aqui nesta manhã. Porque você precisa saber por que você come e bebe desse pão e desse cálice. Porque nós fomos chamados a participar de uma grande festa de alegria. A vitória do Cordeiro. O Cordeiro que venceu. O Cordeiro que foi ressuscitado. Este Cordeiro venceu. Este Cordeiro que foi aprovado. Quando você lê, irmãos, 1 Pedro 1,20, diz que ele é o Cordeiro que foi prometido antes da fundação do mundo. Mas Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, amados irmãos, isso precisa tocar profundamente o nosso coração. Vamos ler esses dois textos, por favor, para nós encerrarmos aqui. Sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição recebeste dos vossos pais, não por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, como de cordeiro sem defeito e imaculado, conhecido antes da fundação do mundo.
Agora, por favor, quero ler um texto aqui, Apocalipse. Capítulo 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão arrolados no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. É isso mesmo? Então, amados irmãos e irmãs, quanta alegria tem que dar no nosso coração aqui. Não permita, meu irmão, minha irmã, que você olhe para a ressurreição de Cristo de qualquer maneira. Veja o quanto essa doutrina é rica, quantos detalhes, quantos pontos significativos. E às vezes nós podemos reunir aqui de maneira formal. Nós podemos nos acostumar com essa reunião. Que nós possamos ter a face do Senhor na nossa face. Que o Senhor possa renovar essa visão na nossa face, da face dele. Da face daquele que agradou do seu filho. Da face daquele que sentiu a dor em ver o seu filho, que não conheceu o pecado, tomar o nosso lugar de pecadores, tomar a nossa culpa, tomar a nossa condenação, tomar o nosso juízo. Ele foi abandonado naquela cruz. Imagine o que Pedro está dizendo, corroborando com aquilo que Davi disse, que ele nunca perdeu a face do Pai. Daquela sensação do abandono, de perder. Isso lhe trouxe a maior dor na sua alma, porque ele nunca viveu sem a face do Pai. Mas havia algo que o assaltou de maneira especial. Naquele exato momento, o Pai ungiu ele com óleo de alegria. O óleo de alegria. Então, quando ele entra na morte, ele entrega o seu espírito ao Pai. Imagine, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses 3:1, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Em 4:4, aqui em Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, eu tenho muitas razões para ser uma pessoa triste. Você tem, nós temos. Todas as feridas da nossa alma. Mas quando você está diante de uma mesa como essa, na luz de uma verdade que o Senhor nos traz, onde há lugar para a tristeza, irmãos, não há. Que a alegria do Senhor tome os nossos corações. Cure as nossas dores, as nossas feridas. Porque, segundo Isaías, ele foi esmagado. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu o mais duro abandono. Ele sentiu a dor da nossa condenação. Mas ele intercedeu por nós. Ele tinha em vista nós. Ele morreu por nós. Você pode imaginar isso? Se a face do Pai estava diante da sua face, ele nos tomou no seu coração de amor. Ele nos tomou em seu coração de amor. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. E Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo nome. Deus o exaltou e o fez assentar nos lugares celestiais. Acima de todo o principado, potestade, todos os dominadores, todos os nomes que se possam referir, ele está exaltado acima de todos. Exaltado à destra de Deus. Imagine o triunfo daqueles anjos quando ele vai retornando e os portões se abrem. E eles começam a cantar: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Uma parte dos anjos cantavam assim: quem é o Rei da Glória?
A outra parte dizia: